Hi everybody, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente começou a ver na semana passada sobre as personalidades, né? E aí a gente vai começar na página 51, tá? Então, começa com a seguinte pergunta. Have you ever heard about Pablo Picasso's painting named Guernica? Tá perguntando se você conhece a pintura do Pablo Picasso chamado Guernica, tá? Se você conhece, você vai escrever Yes, I have. Se você não conhece, No, I haven't, ok? E aí a gente tem na página 51 essa pintura, tá? Que é essa imagem que tá aqui, gente, ó, tá vendo? Até porque tem também uma baita de uma dica que tá aqui no título, tá vendo? Conforme eu for lendo, eu vou pedir para que vocês prestem atenção nos detalhes, tá? Então, ele tá na fase cubista dele, que tem todos esses rostos. Vocês entenderam? Desconstruídos, né? Faces, melhor. Que tem até a questão da perspectiva, se você observar o carinha que tá com o braço assim pro alto, você pode ver que tem o olho da pessoa tá aqui nessa região do rosto. Porque isso tudo faz parte do plano de visão, né? Aonde que o autor estava e que ele enxerga o rosto da pessoa. Então, o movimento cubista, ele permite, né? O movimento cubista, parece que as pessoas estão em movimento em cubo, mas não é isso. Mas o período cubista, na arte de Picasso, tem muito disso. Se vocês observarem as pessoas, os animais que são presentes na tela, tem muito disso, tá? Essa questão de não estar... as partes do rosto não estão nos lugares que deveriam, não segue esse padrão, entendeu? Que seria tipo uma expressão de retrato, né? Que se eu pedir para um pintor me pintar, ele vai pintar do jeito que eu tô, né? De frente e tal, como se fosse foto 3x4, sabe como? E querendo ou não, o trabalho dele ele vai ser diferente de outras obras de arte que a gente estaria mais acostumado, né? Tipo, natureza morta, que aí a pessoa pinta um vaso de flor, ou então, outro caso de natureza morta, uma fruteira, então tem a fruteira com as frutas e a pessoa tá pintando. Ou então até mesmo o caso de retrato, como eu já disse, que foi o que o Leonardo da Vinci fez com a Mona Lisa. Então eu poderia ficar aqui um tempão fazendo várias citações, mas vocês podem bem observar aí por essa obra que esse momento na vida do Picasso, ele tem esse processo de desconstrução, tá? Então, the painting Guernica. Guernica is the name of a famous painting by Pablo Picasso, describing the bombing of Guernica, a Spanish town. Pablo Picasso asked to paint a picture to decorate the Spanish pavilion during the 1937 World's Fair in Paris, created a painting showing the event and called it Guernica. Picasso's Guernica shows people, animals, and buildings rented by the violence and chaos of the carpet bombing. This large piece of art embodies for many the inhumanity, brutality, and hopelessness of war and the cruelty of bombing civilians. Guernica is blue, black, and white, 3.5 meters tall and 7-8 meters wide, a mural-sized canvas painted in oil. Então, o que está descrevendo aqui nesse trechinho? Está falando que a Guernica é uma pintura famosa do Picasso e que ela retrata um bombardeio que teve nessa cidade, que se chama Guernica, na Espanha, tá? Então, isso aconteceu. Então, ele pediu para poder decorar, né, um pavilhão hispânico durante uma feira em Paris no ano de 1937
E aí ele criou, né, e nomeou nesse momento Guernica. Aí o que é interessante, porque quando a gente vê assim na folha da apostila, a gente acha que é só um quadro, que nem eu falei, a Mona Lisa a gente acha que é um quadro grande, e quando você vai ao Louvre, você vê que é uma pintura bem pequena, bem reduzida mesmo, é mais ou menos assim, tá? Então, no caso da Guernica é o oposto, tem 3 metros e meio de altura por 7,8 metros de largura. Então, ele tem mais de 3 metros de altura e quase 8 metros de largura. Então, é uma obra muito grande. Então, como teve bombardeio, vocês podem observar aí, ó, as pessoas desesperadas, que nem o carinha que tá no cantinho aqui, ó, com a mão levantada, tá vendo? Repara, os animais que acabam sofrendo com a questão da guerra, as pessoas desmaiadas, prédios que caíram, tá vendo? E as cores que são predominantes nessa obra, nesse mural, são azul, preto e branco. Nada melhor do que essas 3 cores, que são cores preto e azul, são tons frios, fechado. Então, para poder retratar uma mazela, uma coisa tão ruim quanto a guerra, a escolha das cores foi muito pertinente, né, gente? Então, tá perguntando na letra A, do número 9, what is this text about? O texto fala sobre o quê? Então, ele tá falando sobre o quê? Guernica, que é uma pintura do Pablo Picasso. Então, it's about Pablo Picasso's painting named Guernica. Então, você pode falar, it's about Picasso's painting named Guernica, ok? Então, você pode usar ou Picasso ou Pablo Picasso, tanto faz. Tô tão acostumada só com o sobrenome que aí chamar Pablo Picasso parece uma coisa tão comprida, tá? Então, Guernica is a famous Pablo Picasso's. Então, ela é o quê? A Guernica é o quê? É famosa, um trabalho do Picasso. Mas que trabalho é esse? É um book? É uma painting? É um play ou é um song, tá? Então, livro, pintura, jogo ou música? Letra A, B, C ou D? Marca a opção. Eu vou fazer a leitura com vocês até o 4 e depois a gente passa corrigindo. Guernica shows people and animals. Então, a Guernica nos mostra o quê? As pessoas e animais o quê? Celebrating, dying, playing or smiling. Então, elas estão celebrando, morrendo, brincando ou sorrindo. Então, se teve uma bomba não é uma coisa boa. Se é uma situação de guerra, infelizmente, traz muita coisa ruim, muita desgraça. Não gosto de usar esse termo, mas infelizmente é o que combina com essa situação, entendeu? Então as pessoas elas estão celebrando, morrendo, jogando ou sorrindo. 3. The colors used in painting are. Então quais são as cores? Quais foram as cores usadas por Picasso para poder pintar a obra de arte dele? Black and white, black, white and blue, green and gray, green, gray and white. Eu não vou traduzir as colors porque as colors vocês já sabem. The painting expresses. Então, a pintura expressa o quê? Ela passa pra gente o quê? Curiosity, happiness, impatience ou sadness. Curiosidade, felicidade, impaciência ou tristeza. So, number 1. Qual answer que tá correct? Letter A, B, C or D? Letter B. Ok? Então, é uma pintura, a Guernica. O number 2 é a letter B again. Porque a Guernica está mostrando pessoas e animais que estão morrendo, né? As colors que foram usadas, letter B again. Black, white and blue.
The painting expresses sadness. Gente, eu coloquei letra G, tá? Porque tá aqui EFG, letra G, pay attention. Aí tem um erro de digitação, porque a gente pulou da letra B e foi para a letra D. Então tá certo aqui. Se na sua apostila tiver a letra C, essa aqui é a answer, é da letra C. Mas eu acho que na sua apostila tá letter D, que é a letra D, ok? A pergunta é, do you like Picasso's Guernica? Why? Então, se você gosta dessa pintura, você vai dizer yes, I do. Se não, no, I don't. Tá? E aqui uma possibilidade é o quê? Because it is a sad painting. Porque é uma pintura triste. Porque nem sempre a pintura vai retratar momentos felizes, como muitas das vezes os artistas eles reproduzem aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão vendo, e nem sempre esses sentimentos são sentimentos de felicidade. Nesse caso, Picasso expressou sentimento de tristeza, de sadness, ok? Have you heard of Kids Guernica Mural Project? What do you think it is? Então, se você já ouviu falar sobre o projeto, né, das crianças que fazem o mural de Guernica, tá? Se você já ouviu falar, yes, I do. Yes, I have. Se não, no, I haven't, tá? E aí, o que você pensa sobre isso? I think it is to make a mural. Então, é para poder fazer o quê? Um mural. Eu acho que é para fazer um mural. E realmente, tá? É o que a gente vai ver na página 53. Kids Guernica Mural Project, tá vendo? Kids Guernica is an international children's art project to create a piece mural on Picasso's Guernica size canvas. Então, o que acontece? As crianças, é um projeto internacional para crianças, né? Que desenvolvem esse projeto de criar um mural da paz na mesma proporção que o Picasso fez. 3,5 metros de altura por 7,8 metros de largura, altura e largura. Eu sempre confundo, gente. Eu faço o movimento, mas dá um bug quando eu faço a explicação para vocês. Não repara não, porque a minha noção de espaço e de medida, só Jesus na causa, tá? Mas tão bom que você já tá acostumado comigo, né? Então, gente, a gente vai ter um listening agora falando sobre essa obra de arte, tá? Essa daqui. Pay attention, porque as questões abaixo têm a ver com esse listening, tá? This painting is called The Relay of Life. It was painted in 2014 by students of Nishi Isahaya Junior High School, Japan. The two hands symbolize a relay to life, rebuilding life. The black and white hands symbolize the union of human beings, no race discrimination. The bridge symbolizes the connection of Japan to the world. The bird symbolizes peace. The red flowers and the heart symbolize love. The blue circle symbolizes the planet Earth. Então, essa imagem, né? Esse mural foi pintado em 2014 pelos estudantes do ensino médio do Japão. Se eu tentar falar Isahaya, eu não sei nem se eu estou pronunciando certo, porque eu não falo japonês. Então, são duas mãos, né? São mãos dadas, né? Que é uma forma de reconstruir a vida, né? Que é uma mão branca com uma mão negra, em sinal de parceria, né? Que é uma luta pela união, né? Pela não discriminação, que a gente sabe
né, que infelizmente, como falei da luta de Luther King na semana passada, por conta disso, né, sem discriminação racial. E aí a ponte simboliza a conexão do Japão com o mundo. O pássaro, né, representa a paz, que na verdade é uma pomba, tá vendo? Aí tem a ponte, o Japão com o mundo, a pomba. As flores vermelhas e o coração representam o amor, tá vendo que o coração tem amarelo. E o círculo azul simboliza o planeta Terra, tá vendo? Então, na verdade, é a união de povos, união de etnias, a paz, né, que é a união de ideias, como eu disse, tudo parte do respeito, é o que eu sempre falo, o respeito é a base de tudo. Então, se você respeita o outro pelo que ele independente se ele tem a mesma opinião que a sua, se ele tem a mesma religião que a sua, se ele tem, sei lá, diferentes posicionamentos, o que importa é o respeito, é você respeitar. Se eu recebo o respeito da pessoa e se eu também, né, reflito isso através do respeito que eu passo para ela, que eu procuro ser uma pessoa respeitosa, é a base de tudo. Então, se todo mundo pensasse dessa maneira, fosse mais empático, né, se colocar no lugar do outro e respeitasse o outro, as coisas seriam muito melhores. Mas infelizmente nem todo mundo pensa assim, né? Então vamos lá. Vocês vão marcar a opção certa, tá? Então a letra A, tá? Perguntando o seguinte: Relay of Life was painted in. Então, quando que esse mural, esse projeto aí foi feito, foi pintado? 2013, 2014, 2015. Que ano que foi pintado? 2. It was painted by. Foi pintado por quem? Parents, pais, teachers, professores, students, alunos. The painters are of Nishi Isahaya Junior High School, Nishi Isahaya Secondary School. Então, os pintores são da escola júnior do ensino médio ou do ensino fundamental. Então, aí vocês vão marcar a opção. Então, em que ano que foi pintado? Foi pintado em 2014, 2014, tá? Foi pintado pelos students. Marca aí a opção dos students, eu marco um X. E por fim, alunos da high school, ok? Do ensino médio. Página 54. As mãos simbolizam o quê? Um simples aperto de mãos, a handshake, ou a relay of life, né? Uma razão, é uma reconstrução da vida, tá? Um novo ponto de vista, um novo olhar sobre a vida. The black and white hands symbolize the union of human beings, no discrimination, ou people shaking hands. Então, uma união pelos direitos humanos, sem discriminação, ou pessoas se cumprimentando. The bridge symbolizes, então a ponte simboliza peace for Japan and for the world, or the connection of Japan to the world. Então, paz para o Japão e para o mundo, ou a conexão do Japão com o mundo. Então, number 4, marca o X em a relay of life, né? Uma nova forma de enxergar a vida. Number 5, que é a união dos direitos sem discriminação. E o number 6, the connection to the world, que é uma conexão do Japão com o mundo. Tá? Na página 55, vocês também vão fazer aí um desenho, como se fosse um mural bem bonito, bem colorido, para a gente poder pensar
na paz, no mundo sem discriminação, sobre o respeito, que a gente pode também pensar muito nisso, tá? Então vocês vão desenhar imagens que representem isso. E aí eu vou pedir para que hoje, quando você estiver fazendo a sua aula, que você me mande, depois de ter feito, ter pintado bonitinho, pelo WhatsApp, ok? Atividade, me manda no privado, por favor, ok? Aí a gente vai para a página 57, que é a biografia do Mark Twain, ok? Então a gente tem o rostinho dele, tem o ano que ele nasceu, a occupation, que é a profissão dele, birth date, que é a data de nascimento, e a death, que é a data de morte. Então, Mark Twain, ele nasceu em 1835, ele nasceu em 1835, and he died in 1910, em 1910, tá? Então, ele era writer, ele era escritor. Ele nasceu em November 30, 1835, Florida, Missouri, US. Então, ele nasceu no dia 30 de novembro de 1835, na Flórida, Missouri, nos Estados Unidos. E ele morreu em April, he died in April 21, 1910, tá? Em Reading, Connecticut, US. Então, ele morreu no dia 21 de abril de 1910 em Reading, Connecticut, nos Estados Unidos. Mark Twain was a famous writer. He wrote several books, including The Adventures of Tom Sawyer and Adventures of Huckleberry Finn. Twain was also a riverboat pilot and a journalist. Então, ele era um escritor muito famoso e ele escreveu vários livros, incluindo As Aventuras de Tom Sawyer e Aventuras de Huckleberry Finn. E, além de ser escritor, ele também era jornalista e ele era comandante de navio, porque nessa época tinha os navios, ainda mais nessa região do Missouri, uns navios que eles funcionavam a vapor. Se vocês pegarem uma versão bem antiga do Mickey, da Disney, tem ele comandando um barco a vapor nessas regiões assim dos rios nos Estados Unidos. E até mesmo em filmes de época também vocês conseguem perceber isso nessa região mais pantanosa, mais ribeirinha dos Estados Unidos. Life on the Mississippi River. Então, ele como ele era comandante, né, ele estava à frente do navio, então ele passava pelo rio Mississippi. Ó. Mark Twain was born with the name Samuel Langhorne Clemens. He changed his name when he became a popular writer. Twain had several siblings. His mother was a wonderful storyteller. His father worked many jobs, but the family was always poor. His father died when Twain was 12 years. Então, ele nasceu com o nome de Samuel Langhorne Clemens, e aí ele mudou o nome para Mark Twain quando ele ficou famoso. E ele tinha uma imaginação absurda, porque a mãe dele era contadora de histórias, sabe? Quando alguém conta uma história que a gente consegue viajar naquela história, como se a gente estivesse ali só observando tudo acontecer. Então, a mãe dele era essa pessoa. E aí o pai dele trabalhou em vários empregos, mas a família sempre foi pobre. E o pai dele morreu quando ele tinha 12 anos, tá? Então, a partir dessas informações que a gente viu no texto, temos várias perguntas. Ó. A primeira, when was he born? Quando ele nasceu. Where was he born? Onde ele nasceu. What was his nationality? Então, qual é a nacionalidade do Mark Twain? What was his occupation? Então, qual era a profissão ou profissões dele? Did he have any siblings? Então, ele teve, assim,
não é memórias, é memórias, vamos colocar assim, por conta se ele tinha uma boa imaginação, né? What books did he write? Então, que livros que ele escreveu? What was his father's occupation? Qual era a profissão do pai dele? E when did he die? Quando ele morreu? Então, when he was born. Ele nasceu em November 30, 1835, ok? Então, ele nasceu no dia 30 de novembro de 1835. When was he born? Florida, Missouri, US. Então, ele nasceu na Flórida, Missouri, Estados Unidos. Se ele nasceu nos Estados Unidos, United States of America, he's American. Então, a nationality dele é American, americano. Occupation. Qual era a profissão ou profissões? He was writer, pilot, and journalist. Tá? Então, ele era escritor, comandante, né, do barco, do navio e jornalista. Então, ele tinha several siblings. Então, yes, he had several siblings. E o name dos books, que está perguntando what books, que books foram esses? Então, The Adventures of Tom Sawyer e The Adventures of Huckleberry Finn, ok? Se eu não me engano, a história do Huckleberry Finn, eu acho que minha mãe tem ele em casa num livro de história. Acho que a capa dele é até azul. É azul não, ó, amarelo. Então, a pergunta é, what was his father's occupation? Então, qual era a profissão do pai dele? E aí, como foi dito no texto, o pai dele trabalhou em diferentes empregos. Então, his father worked many jobs, tá? E pergunta, por fim, when did he die? On April 21, 1910. Então, ele morreu no dia 21 de abril de 1910, ok? Página 58, página 58. E aí a gente tem o rostinho da Lady Di, ok? E aí o que acontece? É a biografia da Lady Di. E aí a gente vai ter que completar com as prepositions, ou in ou on. E aí a gente vai dar um remember, ó. Tanto o on quanto o in significa in, tá? A diferença é que o on a gente só usa quando tiver dia, mês e ano. E o in quando tiver o mês ou ano, ok? Good. Então tá assim, ó. Born Diana Spencer, July 1st, 1961. Então, Diana Spencer nasceu no dia, né, 1º de julho de 1961. Então, como eu tenho dia, mês e ano, eu uso on. Princess Diana became Lady Diana Spencer after her father inherited the title of Earl Spencer. E aí a gente só tem a data, 1975. Então ela se tornou Lady Diana quando o pai dela ganhou esse título de Earl Spencer, tá? No ano de 1975. Então, quando só temos o ano ou o mês, a gente usa in 1975. She married her to the British throne, Prince Charles, July 29, 1981. Então, a gente tem aí dia, mês e ano, que ela casou com o herdeiro do trono britânico, né? O herdeiro real, que é o príncipe Charles, tá? Então, a gente usa on, com dia, mês e ano. On July 29, 1981.
They had 2 sons and later divorced in 1896. Então eles tiveram 2 filhos e pouco tempo depois eles se divorciaram. No ano de 1996. Por termos só o ano, a gente usa in. Diana died in a car crash after trying to escape the paparazzi in Paris, August 30, 1997. Então, ela morreu num acidente de carro tentando escapar dos paparazzis em Paris, 30 de agosto de 1997. Então, com dia, mês e ano, a gente usa on, tá? Então, aqui, ó, tá a sequência do número 3, ó. Primeiro espaço on, segundo in, terceiro on, quarto in e por último on, ok? Na página 59, a gente tem aí algumas frases que dizem respeito a cada uma das personalidades que a gente viu na aula passada, tá? Só que aí a gente tem que completar com simple past. Lembra que eu expliquei para vocês como a gente está falando de pessoas, personalidades que tiveram influência e essas pessoas não estão mais entre nós. A maior parte, acho que todas elas, né? E aí a gente tem que usar ou was ou were. Então, quando que eu uso o verbo to be no passado, que é ser, estar no passado? Quando eu uso was, quando eu uso were. Então, eu tenho aqui, ó. Quais são as situações que eu uso was, né? Para I, he, she e it. I was a child. Eu fui uma criança, eu era criança. When I was a child. Quando eu era criança. He was my boyfriend. Ele era meu namorado. She was my girlfriend. Ela era minha namorada. It was my dog. Era meu cachorro, tá? Bom, e aí a gente tem o were. Quando que a gente usa o were? Pra we, you e they, ok? Então, was, I, he, she, it. E were, we, you e they, ok? Então, a gente tem aí, ó, na letter A, da página 59. Margaret Thatcher, born on October 13, 1925, in Grantham, England. Então, tô falando da Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher é quem? Is she. É ela. E pra ela, a gente usa was. Então, Margaret Thatcher was born. Tararara. Então, was. In 1979, she elected Prime Minister, the first woman to hold the position. Então, se novamente aparece o she was, ok? Então, ó, letter A, was e was, ok? Letter B, Mahatma Gandhi e Nelson Mandela, world leaders. Então, o Mahatma Gandhi e o Mandela eram líderes mundiais, tá? Como eu disse, eram. Então, se eram quem? Eram eles. E eles é como em inglês? Is they. They were. Então, letter B, were, ok? Tancredo Neves and Ayrton Senna, non-Brazilian people. O Tancredo Neves e o Ayrton Senna eram brasileiros conhecidos pela população, né? Então, se era o Tancredo é ótimo, Tancredo e o Ayrton eram quem? Eram eles. Então, eles, they were. Então, completem aí com were. C. Mahatma Gandhi, born in India, e Nelson Mandela, born in South Africa. Então, o Gandhi
nasceu na Índia e o Mandela na África do Sul. Bom, o caso do Gandhi é quem? É ele. E ele é he. He was. Da mesma forma, o Mandela. He was. Então, na letra B, ó, Nelson Mandela e o Gandhi were world leaders. E Tancredo Neves and Ayrton Senna were non-Brazilian people, tá? Assim como Mahatma Gandhi was born in India and Nelson Mandela was born in South Africa. Ok? Então, gente, depois de tudo isso, a gente vai encerrar a nossa aula. Vejo vocês na semana que vem. Kisses e bye bye.